Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Neomar Nepomuceno e esse é mais um Professor Responde, aquele quadro aqui do canal no qual eu respondo as perguntas, comentários, críticas, sugestões deixadas por vocês nos vídeos sobre os mais diversos assuntos postados aqui no canal. E hoje eu vou estar falando mais uma vez sobre distributismo. Isso já atendendo a primeira pergunta, o primeiro comentário feito pelo Lucas Silva, né, que comentou no vídeo da semana passada: professor, fala mais sobre o distributismo. E eu decidi falar, uma vez que já estavam se acumulando muitos comentários, muitas perguntas e muitas oportunidades, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de comentar sobre essa desconhecida e absolutamente funcional forma de organização da sociedade, da economia e da política. Então vamos lá, eu vou começar respondendo já a segunda pergunta, então a segunda participação, que foi feita por Amadeus Eviran. Ele perguntou o seguinte: como funcionaria o comércio intercontinental no distributismo? Teria guildas onde os trabalhadores se juntam para produzir uma quantia maior de bens? Muito obrigado, Amadeus. Primeiro que é mais ou menos por aí, né? E essa é uma pergunta de fato, digamos, elementar, básica, uma pergunta de entrada para quem quer compreender, né, o distributismo. Bom, o comércio intercontinental, ele funcionaria, creio que da forma como funciona em qualquer sistema econômico. O grande diferencial, na verdade, seria com relação à orientação da produção em relação ao consumo. Veja bem, o que o distributismo propõe é que nós tenhamos uma produção e consumo orientada para que a própria sociedade, a própria comunidade produza quanto mais possível os bens, produtos e serviços de que tem demanda, e da mesma forma que, havendo igualdade de qualidade, de condições e assim por diante, possa suprir-se dos produtos produzidos localmente em detrimento daqueles que vêm de fora. É isso que no distributismo a gente chamaria de sociedade de artesãos, né? O motivo pelo qual às vezes esse sistema, esse modelo é conhecido também como localismo, exatamente por isso, exatamente por priorizar a produção e o consumo na própria localidade, digamos assim. E a partir daí, contando que o distributismo propõe a pulverização, né, a distribuição dos meios de produção para que esse fique de fato nas mãos do próprio trabalhador, um dos pontos fundamentais da teoria distributista seria o cooperativismo, na qual vários trabalhadores, né, pequenos se unem, cooperam entre si para formar algo maior, grande, competitivo, chegando a casos como a Corporação Mondragón na Espanha, que é uma das maiores empresas do mundo e a maior empresa cooperativa do mundo, fabricando praticamente de tudo, de eletrodoméstico a peça de avião, passando por EPI, indústria farmacêutica, bicicleta de competição, sei lá mais o que. E ainda assim é uma empresa cooperativa, né? É uma empresa que é propriedade dos seus trabalhadores, é uma empresa essencialmente distributista. Aqui no Brasil nós temos vários exemplos, por exemplo a Copersucar, que, salvo engano, se não é a maior, é uma das maiores empresas de biocombustíveis do mundo, além de marcas como Aurora, Itambé, de modo que é provável que não só você aí na sua casa, na sua geladeira, tenha produtos distributistas brasileiros, como também em outras partes do mundo. A diferença, na verdade, não está no tipo de organização das empresas, por assim dizer, mas estaria na orientação do comércio, né, que seria voltado primeiro para produzir e absorver a demanda local, né, e depois para comercializar com o exterior. Benefício disso? Bom, a gente não viveria o que a gente está vivendo hoje, essa chamada crise de abastecimento, né? Estou vendo muita gente referir como quebra na cadeia logística, na cadeia de abastecimento e assim por diante. E isso porque a esmagadora maioria das cidades são extremamente dependentes de bens, produtos, serviços que vêm de outras cidades, mas que poderiam ser perfeitamente produzidos e ofertados localmente, mas só não são, devido ao excesso de protecionismo e regulamentações, interferência do Estado na economia, que faz com que somente as grandes empresas tenham condição de produzi-los e ser competitivas. Espero que tenha conseguido explicar. Se não conseguir, pode perguntar de novo, que a gente aborda o assunto mais uma vez.
A próxima pergunta foi feita pelo Arthur Guilherme, né? Ele perguntou o seguinte: por que não haveria desemprego no distributismo? Bom, é simples, porque basicamente em uma sociedade onde todos os trabalhadores são donos dos próprios meios de produção, né? E isso vai, como eu já disse em outros exemplos, desde o transportador do Uber, que é dono do próprio carro, a pessoa que vende bombom ou refeição feito na própria casa, até a cabeleireira que é dona do próprio salão, o advogado que é dono do próprio escritório e assim por diante, sem falar nas empresas de propriedade familiar ou cooperativa. Então nesse tipo de estrutura, a relação de emprego como conhecemos, ela não faz sentido, é absolutamente desnecessária, sendo priorizadas relações como livre associação, cooperação, contrato de prestação de serviço e assim por diante. Espero ter também esclarecido essa sua questão. Aí vem uma outra pergunta, um comentário junto com uma pergunta bastante interessante feito por Leandro Souza. Ele escreveu o seguinte: olha, tenho grande simpatia por esse modelo de economia. A dicotomia entre capitalismo e Estado me parece muito falsa. Nenhum dos dois últimos modelos me convence e ambos parecem ser prejudiciais à sociedade. Concordamos até aqui. Mas o problema é que esse modelo me parece ser muito pautado em uma sociedade conservadora. E no âmbito social eu tenho uma visão mais de esquerda. Qual é a sua opinião, professor? Bom, Leandro, a minha opinião é que é preciso entender muito bem o que é que a gente quer dizer quando diz sociedade conservadora e essa questão de esquerda e direita. Primeiro, vamos lá. A ideia de conservadorismo, ou pelo menos a palavra conservador, no que tange à ideologia política, vamos dizer assim, ela vai ser usada inicialmente por François Auguste René, o Visconde de Chateaubriand, e nesse contexto vai se referir a uma sociedade que evolui naturalmente a partir de sua própria dinâmica, baseada no que é historicamente herdado, Isso para Chateaubriand. Para mim, professor Neomar Nepomuceno, conservador é aquele que entende que se há cerca de 5.000 anos a roda redonda vem rodando bem, eu não preciso reinventar a roda, fazer uma roda triangular, quadrada, trapezoidal, porque a roda redonda favorece só uma forma ou por qualquer outro motivo. Isso é um conservador. Nessa mesma linha de raciocínio, para mim, revolucionário é o cara que quer reinventar a roda. Basicamente, essa é a diferença. Novamente, para Chateaubriand, em uma sociedade conservadora, o governo ele deve ser o servo e não o senhor de todos, das pessoas. Para mim também. Para o distributismo também. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma sociedade que tenha prosperado e que não tivesse como base a instituição familiar. Então, nesse sentido, o meu entendimento é que qualquer sociedade só prospera se ela for baseada na evolução natural e não imposta, segundo sua própria dinâmica, e na qual o governo é um servidor e não um senhor dos interesses da sociedade. Quanto a essa classificação em tipos de revolucionários da Revolução Francesa, esquerda, direita, montanhês, isso para mim não faz e nunca fez nenhum sentido, porque eu não sou revolucionário, eu abomino a Revolução Francesa, eu não sou jacobino, não sou girondino, eu nem estava lá naquele contexto, naquela realidade, então de modo que nada disso faz sentido para mim. De modo que essa ideia de visão mais à esquerda, mais à direita, mais de cima, de baixo, de ladinho, para mim sinceramente não tem relevância nenhuma. Perdão, mas espero ter contribuído para esclarecer a dúvida que você trouxe. Muito obrigado pela sua participação. A outra participação vem aqui de Nerdice com Política. Ele comentou o seguinte: mazelas humanas e a ótica provada não costumam dar certo. Vou citar como exemplo a saúde. Em países que adotam o modelo privado, é comum os médicos serem coibidos de solicitarem alguns exames. Como seria feito no distributismo para impedir isso?
Bom, eu não sei se o que você quis dizer foi isso mesmo que eu li ou se foi o contrário, porque com base na experiência que nós temos aqui na nossa realidade aqui no Brasil, né, a impressão que eu tenho é exatamente o contrário. Quando eu vou, por exemplo, num médico ou num hospital privado, né, o comum é que, por menor que seja a minha queixa, o que eu esteja sentindo, geralmente vão me pedir um exame de sangue, uma ressonância, eu não sei, geralmente exames que eu vou ter que pagar por eles, exames mais caros, ao passo que o mais comum é que no SUS isso não aconteça. Você chega lá com uma queixa, o médico prescreve uma medicação e pronto, não vou dizer que por má vontade, por incompetência, mas muitas vezes por falta de estrutura para dar seguimento a um atendimento mais detalhado. Mas isso com base na experiência que eu tenho aqui do interior de Minas Gerais. Talvez seja um fato isolado e no resto do Brasil, onde você vive, por exemplo, talvez a realidade seja totalmente diferente. Eu até torço para que seja. Mas com relação ao distributismo, é preciso diferenciar muito bem, deixar bem claro a diferença entre público e estatal. O contrário, né, de privado seria público, né? Isso não quer dizer necessariamente que seja estatal, que seja propriedade do Estado. Nesse sentido, muito pelo contrário, o distributismo não só não tem nada contra, como é extremamente a favor, inclusive incentiva enormemente a prestação de serviços públicos, como por exemplo na área da saúde que você trouxe, as santas casas, os hospitais de beneficência, sociedades filantrópicas e assim por diante, que dentro do princípio da subsidiariedade vão prestar serviço para a população que tenha uma demanda, que tenha uma dependência desse serviço. O que não quer dizer necessariamente que isso tenha que ser controlado pelo Estado, não tem que ser propriedade do Estado. E ainda assim o distributismo não exclui essa possibilidade, tá? Mas sempre respeitando o princípio da subsidiariedade. Espero ter esclarecido a sua questão e muito obrigado pela sua participação. A próxima participação aqui é de Júnior BR e ele pergunta: professor, a monarquia é compatível com o distributismo? Extremamente compatível, né? Visto que tanto a economia distributista quanto a monarquia são baseados na instituição familiar. Aliás, a maior parte dos modelos de sociedade estudada para a formatação, né, do modelo distributista ao longo da história da humanidade, desde a Grécia Antiga, passando por toda a Idade Média, e eu diria que até hoje, a esmagadora maioria destas sociedades eram sociedades monárquicas. Ainda hoje, né, eu penso que o Principado de Liechtenstein, por exemplo, seja o melhor modelo, o modelo que mais se aproxima de uma estrutura política e organização social compatível com o distributismo do que a gente tem no mundo hoje. Obrigado pela sua pergunta. E aí vem libertário de esquerda, né? Ele perguntou o seguinte: qual que é a diferença entre distributismo e libertarianismo? Cara, eu achei muito oportuna a sua pergunta, porque quando eu comecei a falar de distributismo aqui no meu canal, o que eu tenho sofrido de ataques de pessoas que se dizem ANCAP, honestamente me deixa triste, porque, vamos lá, respondendo a sua pergunta, tá, diferença, o que tem de diferença? Basicamente a questão do Estado, né? No distributismo você tem uma função do Estado na sociedade, no anarcocapitalismo não. E eu não entendo tanto de anarcocapitalismo, mas pelo que eu percebo, ele é um modelo baseado principalmente no mercado, enquanto o distributismo é baseado principalmente na solidariedade humana. Essas seriam talvez as duas principais diferenças. Agora, as semelhanças são tantas, né? Todos nós defendemos a livre iniciativa, a livre associação, a propriedade privada, a autodeterminação, o princípio da autonomia da vontade, o direito natural, a guerra justa. Tudo isso são ideias que nos unem. Nós estamos do mesmo lado. Se existe uma guerra, nós estamos do mesmo lado. O inimigo está lá do outro lado. E eu fico sinceramente muito triste, muito chateado quando eu acabo sendo atingido por fogo amigo. Mas fazer o quê, né? Paciência. E agora eu tenho um combo de perguntas aqui, né? O mesmo assunto perguntado por várias pessoas diferentes, né? Eu tenho aqui o Armando N. Júnior. Ele diz: eu queria saber mais sobre o símbolo do cão com a tocha. Por que dele, de onde veio, né? Aí vem o Marcos Ogata. Ele diz: eu só não gosto desse cachorro doido. Ora tá correndo para a esquerda olhando para a direita,
ora correndo para a direita, olhando para a esquerda. Muito raro encontrar um desenho desse cachorro correndo e olhando para frente. Enquanto o cachorro for doido, o sistema não vai para frente. Eu creio que seja uma anedota, né? Eu não acredito que ele acredita que haja relação entre o símbolo, o desenho, né, e a possibilidade do sistema dar certo. Ainda assim vem aqui o Tauan Santana e pergunta a mesma coisa. E essa bandeira e mesmo o símbolo do distributismo? Bom, é um desenho feito, salvo engano, pelo próprio Chesterton, e significa o seguinte, né? O cachorro, ele é um símbolo do povo, né, do cidadão. Note que ele não é um cachorro que a gente olha, fala que ele tem pedigree, né? Não, é um cachorro vira-lata, digamos assim, né? É o povo mesmo, o trabalhador, né? Mas ele carrega na boca a chama da liberdade, a tocha da liberdade. O significado disso é que o povo, sendo dono do próprio trabalho, ele carrega nas mãos, ou no caso do cachorro, na boca, a tocha da liberdade. O fato dele estar olhando para trás significa exatamente que ele está andando para frente, tá? Mas eu agradeço a sua interpretação divertida aí. Por fim, novamente, o Tauan Santana, né, me perguntou o seguinte: o senhor ainda é liberal? Liberal no sentido que tem apreço pela liberdade, eu sou, né? Eu me lembro que eu fiz essa colocação em 2 vídeos, né? No primeiro eu me identifiquei como liberal e no segundo, pouco tempo depois, eu deixei bem claro, né, quando eu estava dizendo que exatamente isso, que eu não acredito nessa história de classificação geográfica das pessoas, né, de direita, esquerda, cima, baixo, trás, frente, de ladinho. Não acredito em nada disso, porque na verdade a pessoa é muito mais do que uma bandeira política. E nesse vídeo eu disse que, olha, eu sou distributista, mas como é provável que a maioria de vocês não conheçam essa posição, eu vou me identificar como liberal. E aí, mais recentemente, eu tive a ideia de, olha, já que muita gente não conhece, por que não fazer minha parte para divulgar essa ideia, que eu acredito ser extremamente válida, ser extremamente apropriada para os dias em que vivemos, né? Bom, essa foi a última pergunta que eu vou responder por hoje. Eu agradeço de coração a participação, a colaboração de vocês e as peço novamente, continue deixando aí suas contribuições, suas dúvidas, críticas, esclarecimentos. Escreva aí o que você achou das perguntas e das respostas que foram apresentadas aqui hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like para ajudar na relevância do vídeo. Se achou essas perguntas e essas respostas, esses assuntos interessantes, para que outras pessoas também tenham acesso a eles, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, ajuda a divulgar e valorizar o meu trabalho. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva aqui no canal. E é isso aí, tchau, e como sempre, que a verdade nos liberte.